Olá, meus queridos, muito boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula presencial da disciplina de Física para a galerinha da EJA sexta etapa. Meus lindos, começando a nossa aula de hoje, a gente vai retomar ao tema de óptica geométrica, tá? Agora, você está observando aí na tela que o nosso tema vai continuar falando desse estudo da luz, porém, a gente vai falar da reflexão da luz, certo? Partindo de onde nós paramos na última aula. No nosso último encontro, a gente parou nos princípios, né? Então, a gente vai voltar para esses princípios, falar dos 3 princípios da óptica geométrica, para, enfim, falar do fenômeno da reflexão. Perfeito? Então, na aula de hoje, do dia 9 de agosto, disciplina de Física, eu, professor Caio, estarei aqui com vocês para a gente falar de óptica geométrica. Tranquilos? Meus queridos, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar os seguintes tópicos. Rafa, dá um minutinho aí para mim, para os alunos anotarem o nosso conteúdo e a gente retornar já já. Um minutinho na tela. Vamos lá, meus queridos, começando então de vez a nossa aula, dando um alô para os nossos polos, né, que estão diretamente do canal Seduc PI1, assistindo a nossa aula pelo IPTV. Você também que está acompanhando nossa aula pelo YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Então, para a gente começar o nosso encontro de hoje, a gente vai então falar desses tópicos, né? Princípios da óptica geométrica, que nós já comentamos um pouquinho sobre eles no encontro passado. Vamos falar das aplicações dos princípios. Você tem a câmara escura, por exemplo, é uma das aplicações. Os eclipses também estão associados a essas aplicações, tá? Fenômenos ópticos, e dentre esses fenômenos vai estar presente a reflexão da luz, certo? Além disso, a refração e a absorção também é um terceiro fenômeno. E temos aqui aplicações da reflexão, que estão associados à cor dos objetos. Como é que nós conseguimos observar os objetos com suas cores? Aí entra o entendimento da reflexão, que na verdade a cor que chega até os nossos olhos é meramente uma reflexão da luz, tá? E para colocar esses conteúdos de forma prática, a gente vai trazer também alguns exemplos, perfeito? Então vamos iniciar aqui a nossa aulinha, mandar aquele beijo, aquele abraço especial para os polos, e eu vou querer a participação de todos vocês
que estão aqui na nossa aula, tá? Galerinha chegando pouco a pouco, mas eu quero a participação de vocês, ok? Então, começando a nossa aula, vamos falar dos princípios da óptica geométrica. Quais são os princípios, professor? Os princípios são propagação retilínea da luz, princípio da independência dos raios de luz e princípio da reversibilidade dos raios de luz. São esses três princípios que a gente iniciou o comentário sobre eles na aula passada e a gente vai dar início a falar de cada um deles na aula de hoje. Além disso, galerinha, esses princípios, eles servem para quê, professor? Para explicar como acontece o comportamento da luz em situações diferentes, em diversas situações, tá? E para isso, nós consideramos que esse meio de propagação em que a luz está se transmitindo, se propagando, quer dizer que ela está andando por esse meio, é um meio homogêneo e isotrópico. O que é um meio homogêneo? Você vai lembrar lá da química. Na química, você estuda os meios homo e heterogêneo, tá? Homo e heterogêneo. O que é um meio homogêneo? É um meio que eu posso ter misturas de várias substâncias, porém, não consigo diferenciá-las pela sua cor, pelo seu estado físico. Não consigo distinguir quais são as substâncias que tem e qual a quantidade que tem delas. Por exemplo, água e álcool. Se eu misturar os dois, eu não consigo ter diferença entre eles. Diferente do óleo e da água. Aí sim eu consigo ter diferença. Um vai ficar sobre o outro no mesmo recipiente. Como se fossem duas substâncias diferentes. Agora, o álcool e a água, eles vão se misturar de tal maneira que eu não vou conseguir distinguir quanto tem de água e quanto tem de álcool. Mesma coisa acontece com o ar. O ar é um meio homogêneo. Homogêneo de que maneira, professor? De que eu tenho vários gases aqui ao meu redor. Mas eu não consigo dizer onde é que está o oxigênio, onde é que está o nitrogênio, qual a quantidade de gás carbônico que tem aqui. Está tudo misturado. Então eu vejo todo mundo junto. Então, homogêneo seria você ter uma substância de uma única fase. Já heterogêneo seria uma substância, uma mistura de várias fases. E isotrópico é que eu vou considerar que só tem uma substância. Por exemplo, o ar é o meio ar. Água é o meio água. Mas eu sei que dentro da água tem outras coisas. Porém, eu vou considerar que tenha só água. No ar, eu sei que no ar tem outras coisas. Mas eu vou considerar que seja só o ar. Ok? Então, isso que é um meio isotrópico. E aí, galerinha, valendo essas condições, os três princípios aqui são válidos. E são eles que eu vou estudar hoje. Então, para começar, vamos trabalhar com a propagação retilínea da luz. O que diz o princípio da propagação retilínea da luz? Que em um meio homogêneo, o que é homogêneo? Uma fase. E transparente,
O que é transparente? É aquele meio que não dificulta a passagem da luz. Pelo contrário, ele facilita. Então, em um meio que tem essas características, a luz se propaga de que maneira? Em linha reta. Então, você está observando aqui essa imagem da esquerda. Nessa imagem da esquerda, eu tenho o meio ar. Nesse meio ar, eu tenho um laser, né? Emitindo uma luz. Como é que essa luz ela está se propagando? De forma reta. Ela está caminhando pelo ar no formato reto, formato retilíneo. Então aqui prova o princípio da propagação retilínea. Aqui novamente, na imagem da direita, de novo eu tenho ar ocupando toda essa região em que o carro está se movendo. Se você analisar a propagação da luz nessas duas situações, a luz das lanternas dianteiras estão se propagando de forma reta. A luz das lanternas traseiras, da luz de freio, né, estão se propagando de forma reta. Assim como eu falei na primeira imagem. Então, esse princípio vai dizer que a luz, em meios de uma fase e de uma única substância, se propagam de forma retilínea. Perfeito? Segundo princípio. Princípio da propagação retilínea é o primeiro. O segundo princípio é o princípio da independência dos raios de luz. Vamos lá. Ia falar aqui letra A, olha. Vamos lá. Os feixes de luz podem se cruzar sem que altere a propagação do outro. Então, essa é a definição desse princípio da independência dos raios de luz. Então, vamos imaginar duas luzes de palco, né? Dois holofotes, um para cada lado, e eles mirando a mesma região do palco. Ou eles mirando regiões contrárias, em que, em um certo ponto, há o cruzamento das suas luzes. O que vai acontecer, jovens? Para essa primeira luz, para esse primeiro holofote, ele vai emitir um raio de luz. Por exemplo, esse raio de luz está saindo lá de cima da esquerda e indo em direção à direita do palco. Esse outro está emitindo uma luz da direita para a esquerda. E nesse pontinho aqui, está havendo o cruzamento desses dois raios. Professor, e agora? O que eu vou observar? Que eles são independentes um dos outros. Mesmo que haja o cruzamento entre eles, um não altera a propagação do outro.
Não altera a propagação do outro. É a mesma coisa que está acontecendo na segunda imagem. O que vai acontecer na segunda imagem? Um holofote mirando para um lado, o outro holofote mirando para o outro. Em um ponto eles vão se cruzar. Porém, não haverá alteração, um na propagação do outro. Show de bola, jovens? Certinho? E o terceiro princípio seria o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O princípio da reversibilidade vai dizer o seguinte: a trajetória de um raio de luz permanece a mesma quando se inverte o seu sentido de propagação. Como assim, professor? Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui o João e o Carlos. Na primeira situação. Vamos imaginar que na primeira situação o Carlos está conseguindo ver o João. A luz está saindo do João, incide em um espelho e vai ser observada por Carlos, a imagem do João no espelho. Vamos imaginar agora que João também consegue ver Carlos pelo mesmo espelho. Como é que João consegue ver Carlos, professor? Porque a luz está saindo de Carlos, Carlos está refletindo a luz ambiente, essa luz incide no espelho e vai até o João, pelo mesmo caminho da primeira situação. Então, o princípio da reversibilidade diz que um raio de luz ele pode ter a mesma trajetória quando ele inverte seu sentido. Na primeira situação, eu tinha a luz de João até Carlos. Porém, de Carlos para João, a luz seguiu a mesma trajetória, mesmo sendo inversa. Mas o caminho foi o mesmo, né? A mesma coisa acontece quando você está em um táxi ou você é passageiro de um carro. Você tem aqui o motorista e o passageiro. Vou colocar aqui duas trajetórias. A primeira seria o motorista observando o passageiro pelo espelho. O que acontece? A luz segue o seguinte caminho. Sai do passageiro e vai até o motorista, passando pelo espelho.
Como é que o passageiro enxerga o motorista? Pelo mesmo espelho do carro. A luz sai do motorista, passa pelo espelho e chega até o passageiro. Por isso que ambos os personagens, ao olharem para o mesmo espelho retrovisor, espelhozinho central do veículo, conseguem um observar o outro. É devido ao princípio da reversibilidade. Tá certo? Certo, Fabiana? Muito boa noite. Está presente aqui conosco, né? Fabiana, esses três princípios, eles estão associados a algumas aplicações. Algumas situações do nosso cotidiano. Como, por exemplo, a formação de sombra e a formação de penumbra. A sombra, ela é caracterizada como uma região em que não há luz. A luz não chega naquela região. Já a penumbra seria uma região em que apenas alguns pontos possuem luz. Tá? Por exemplo, você tem aqui duas situações em que eu tenho sombra apenas e que eu tenho sombra e penumbra. Professor, mas eu ainda não entendi o que é sombra e o que é penumbra. Vamos aqui para uma situação diária. Vamos imaginar que você tem uma mesa. Certo? Nessa mesa, a luz vai atingir toda essa parte aqui de cima, que é onde você consegue observar tudo que está sobre a mesa. E ela vai atingir a lateral também. Confere? Ela vai atingir a lateral tanto na diagonal quanto para baixo. Nessa regiãozinha aqui, do lado da mesa, você não tem a mesma intensidade de luz, ou seja, a mesma quantidade de luz que você tem na parte de cima da mesa. Essa quantidade de luz nas laterais é uma quantidade menor. Aqui a gente diz que eu tenho uma situação de penumbra. Porém, em toda essa parte aqui debaixo da mesa, a luz ela não chega de maneira nenhuma. Essa partezinha aqui de baixo, nós vamos chamar de sombra. Certo? Que é exatamente a ausência de luz. Ok? A sombra, ela existe em duas situações. Quando a fonte é pequena, que a gente chama de pontual, a gente viu isso na aula passada, e quando a fonte é extensa, quando a fonte é grande. Porém, a penumbra, ela só vai existir quando a fonte é
extensa, quando a fonte é grande. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, quando a fonte é pequena, quando a fonte é pontual, a fonte pequena de luz. Você tem, por exemplo, a luz de uma lanterna. Aí você coloca um anteparo na frente, um obstáculo para a luz. O que vai acontecer? Atrás desse obstáculo, você só vai ter sombra. Não vai ter uma região de pouca iluminação. Só vai ter uma região de ausência total de luz. Então, quando a fonte é pequena, você só tem a existência de sombra, não há penumbra. Porém, quando a fonte é extensa, quando a fonte é grande, você tem a existência dos dois fenômenos, a sombra e a penumbra. Então, no caso da lanterna, a fonte é pequena. Aí você coloca a sua mão na frente da lanterna, você só vai ter a existência de sombra. Um LED, você coloca um LED na frente da sua mão, você só tem a existência de sombra. Por quê? Porque o LED é uma luz pequena, né? Uma fonte de luz pequena. Agora vamos considerar que a fonte seja o Sol. O Sol é uma fonte grande, né? Ele produz muita luz. Ele tem uma quantidade muito grande. E se o anteparo for, por exemplo, a Lua, aí eu consigo formar, para quem está na Terra, regiões de sombra e regiões de penumbra. Aqui você tem a formação de um eclipse, por exemplo. Olha a diferença. No caso da lanterna e da mão, eu só tenho a produção de sombra. Mas quando a fonte é extensa, no caso do Sol, Lua e Terra, você já tem a formação do quê? De sombra e penumbra. Aí eu vou já falar para vocês que quem está numa região de sombra vai observar um eclipse total. Quem está numa região de penumbra vai observar um eclipse parcial. Certo? Professor, então quem está na Terra, na região de sombra, vai receber um pouco de luz ou nada de luz? Nada de luz, porque está na região de sombra, de ausência de luz. E quem está na região da penumbra vai receber um pouco de luz, por isso que o eclipse é parcial. Tá? Aí aqui nós temos os tipos de eclipses. Nós vamos ter dois tipos. O eclipse do tipo solar e o eclipse do tipo lunar.
solar é o eclipse que acontece durante o dia, tá? E o que acontece nesse tipo de eclipse, professor? A luz do Sol, como o Sol é muito grande, essa luz ela vem paralela para o nosso planeta. Ok? Ela vem paralela. Porém, há alguns pontos que ela também vem cruzando. Ela vem de todas as maneiras. Além de vir paralela, ela vem sofrendo um cruzamento. E, como eu falei, se a fonte for extensa, como o Sol, que é muito grande, ele vai ter a formação de sombras e de penumbra, ou seja, regiões de pouca luz solar e regiões de nada de luz solar. Para quem está nessa região central aqui, onde recebe totalmente a sombra da Lua, não vai ter luz de forma alguma. Para quem está nessa região aqui, nas laterais, nas extremidades, vai receber só um pouco de luz, que seria uma região de penumbra. Quem está nesse centro amarelinho vai receber um eclipse total. Não vai ver de forma alguma o Sol. Quem está nas regiões das laterais, da penumbra, vai presenciar um eclipse parcial. Uma parte da luz solar chega até o planeta. Vai ver o Sol cortado ao meio, por exemplo. Certo? Uma pequena parte do Sol vai aparecer e outra não. Isso porque a Lua vai provocar uma sombra na outra metade, que não aparece. Temos aqui o eclipse lunar também. O que é o eclipse lunar, professor? O eclipse lunar é um eclipse que acontece durante a noite. E nesse tipo de eclipse, eu tenho a presença de sombra e de penumbra. Por quê? Porque a fonte é extensa, porém, como a Lua é muito pequena, a região de penumbra não chega até ela. Então, eu tenho pouca luz, mas não atinge a Lua. O que atinge a Lua, professor? Nada de luz. Nenhuma luz. E aí, por isso que a Lua muitas vezes não aparece, ou muitas vezes ela aparece avermelhada. Nesses casos que ela aparece avermelhada, é porque você tem uma pequena parcela da luz solar chegando nela. E o que chega nela é uma luz próxima do avermelhado. E aí acaba refletindo até o nosso planeta e chegando até nós. Tá bom? Que é a famosa lua de sangue, né? Então, um eclipse
em que a Lua ela tem uma superfície avermelhada é que chega uma pequena parcela de luz, mas essa luz está próxima do vermelho. O que chega de luz é próximo do vermelho. Então, na ordem, o eclipse solar você tem, na ordem, Sol, Lua e Terra. Ou seja, a Lua fica no centro. No eclipse lunar, Sol, Terra e Lua. Ou seja, a Terra fica no centro. Outra aplicação que a gente pode relacionar é a aplicação da câmara escura de orifício. O que é essa câmara escura, professor? Jovens, essa câmara escura seria uma primeira aplicação de como eu posso formar imagens. Seria considerada, entre aspas, a primeira câmera fotográfica. A primeira maneira que o homem encontrou, o ser humano encontrou, para gerar imagem de um objeto, através da luz. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho um objeto. Esse aqui é um objeto. Ele está representado aí por O de objeto. Eu vou ter a luz saindo, por exemplo, das extremidades desse objeto e entrando no orifício de uma caixa. Nessa parte de trás, você tem, a parte de trás da caixa, uma folha de papel que vai produzir a imagem desse objeto. Do objeto O, que é essa seta maior. Então, como eu disse, a luz ela vai sair das extremidades do objeto. Então, a luz pode partir desse ponto A, passando pelo orifício, até chegar no ponto A', lá onde tem a folha de papel. A luz partindo do ponto B, da outra extremidade, ela também vai passar pelo orifício e vai chegar até o ponto B', lá na folha de papel, onde a imagem será formada. Galerinha, o que eu vou observar? Observe que o ponto A da imagem está lá embaixo e no objeto está lá em cima. O ponto B, que estava embaixo no objeto, está lá em cima na imagem. Então, eles estão invertidos, né? Ponto A e ponto B estão invertidos. Professor, o que vai acontecer? Eu vou presenciar a formação de uma imagem I ao contrário do objeto. Então, se o objeto fosse uma vela, o objeto O fosse uma vela, eu estaria vendo a imagem I da vela de cabeça para baixo. Além disso, existe as distâncias P e P'. O que indica a distância P? Vai indicar, jovenzinhos, a distância do objeto até a câmara escura. E a distância P', professor, vai indicar a extensão da caixa da câmara escura. Ou seja, do orifício até a imagem. Aí a gente pode relacionar, fazer uma semelhança de triângulos lá da matemática, lá da geometria.
em que a altura da imagem I sobre a altura do objeto O é igual à distância da imagem até o orifício, ou seja, a extensão da caixa, essa distância aqui, dividido pela distância do objeto para o orifício, ou seja, essa distância aqui. Certinho, galerinha? Então, lá na nossa aula não presencial, eu trabalhei com esse tema, a gente respondeu alguns exercícios, tá? E eu quero que você confira como é a resolução desses exercícios lá na nossa aula não presencial, certo? No nosso próximo encontro, da próxima semana, a gente dá continuidade a esse tema, a gente fala também mais sobre a óptica geométrica, ok? E nós ficamos por aqui na aula de hoje, galerinha. Até o nosso próximo encontro, jovens. Finalizamos aqui a nossa aula e tchau, tchau. Uma boa noite a todos.